Quer saber por que muitas pessoas reganham todo o peso perdido após terminar o tratamento com o Mounjaro? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Olá, eu sou a Dani Keiko e sejam muito bem-vindos ao canal Dicas da Keiko. Nesse canal eu falo sobre o meu emagrecimento, eu falo sobre alimentação saudável, prática de atividades físicas e falo também sobre medicamento, no caso a Tirzepatida, que é o medicamento que eu estou usando para emagrecer. Então, se você quiser acompanhar o meu processo de emagrecimento ou se você quiser saber dicas sobre esse emagrecimento, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Bom, muitas pessoas estão usando a Tirzepatida, a gente já está vendo por aí que está amplamente divulgado e está fazendo muitos efeitos positivos. Só que a gente também está vendo que algumas pessoas que já terminaram o tratamento estão reganhando o peso perdido. E por que isso acontece? E será que isso vai acontecer comigo também? Será que eu vou reganhar todo o peso perdido? Então eu pesquisei muita coisa sobre esse assunto e hoje eu vou trazer aqui para vocês o que pode fazer a gente reganhar todo o peso perdido depois que a gente termina o tratamento. E eu vou te explicar aqui agora. Bom, um dos motivos é que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, elas não fazem o uso da Tirzepatida com acompanhamento médico. E gente, isso é muito grave, gente, porque você está injetando no seu corpo uma substância que você às vezes nem sabe que efeitos ela vai causar para você. As pessoas não fazem nem exames médicos para saber se elas estão aptas ou não a tomar esse medicamento. Você já ouviu falar de pancreatite? Então, por que isso acontece, a pancreatite? Será que vai acontecer com você? Será que não seria bom você fazer uns exames médicos antes de começar a usar esse medicamento? Só que as pessoas elas não fazem isso, elas simplesmente compram o medicamento e começam a se auto-aplicar, sem nenhuma orientação. Tem gente aplicando dose errada, gente. Tem gente aplicando dose errada do remédio. Olha só, tem gente que aplica a dose a mais ou a menos. E porque não fazem o uso do acompanhamento médico. Então, quando elas terminarem o tratamento ou acharem que terminou o tratamento, quando elas decidirem que terminou o tratamento, elas vão reganhar o peso, obviamente, porque não houve um acompanhamento médico. Por isso que eu sempre incentivo no canal a responsabilidade. Eu sou a favor de ser responsável com o seu próprio corpo, com a sua saúde. Procurem um médico, gente, procurem a orientação de um médico. Façam seus exames direitinho, vê se pode. Se tiver que subir, quem vai decidir é o médico, não é você, porque eu preciso perder rápido, então eu vou acelerar o negócio aí, vou dobrar a dose, enfim. Não, gente, não façam isso, procurem um médico. Esse é um dos motivos de reganho de peso. Outro motivo é que, por elas não acompanharem com o médico, elas param o tratamento antes de acabar. Algumas pessoas elas pensam assim: eu perdi o peso que eu queria, eu cheguei no peso que eu queria, que eu determinei, né? Então vamos supor, a pessoa pesava 80 quilos e ela queria pesar 60, aí ela perdeu 20 quilos. Aí ela chegou nos 60, aí ela falou: tá bom já acabei o tratamento, já alcancei o meu peso ideal. Mas não, gente, o tratamento ele não acaba aí. O tratamento, aí, quando você chega no seu peso ideal, você está só na metade do tratamento. O tratamento ele continua. Alguns médicos dizem que para cada quilo perdido, precisa ficar um mês ainda com aquele tratamento de manutenção, que é a dose mínima. Então, por exemplo, se a pessoa perdeu 20 quilos, ela tem que ficar 20 meses ainda usando a dose mínima. São quase 2 anos. É um tratamento longo, gente, é um tratamento muito longo. Não é porque chegou que vai parar. Porque o corpo, pensa assim, você estava com 80 quilos, aí você perdeu 20 e ficou com 60. Só que seu corpo, ele não aceita que você fique com 60, ele quer que você volte para os 80. Ele vai ficar tentando de tudo para voltar para os 80. E é por isso que você não deve parar o tratamento assim que você alcança o peso que você deseja, o ideal para você. Outro motivo também
é porque é muito custoso o tratamento. Então, não é barato, gente, mesmo comprando lá no Paraguai, porque você precisa ter o dinheiro do deslocamento até lá, sabe? Mesmo lá, não é barato o tratamento, não é para qualquer pessoa, sabe? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, não é fácil comprar um medicamento, mesmo lá. Então, a pessoa não aguenta todo o tratamento, o tanto de tempo que ela precisa para perder e mais o tempo da manutenção. Ela não aguenta, o bolso não aguenta esse tratamento. E se ela para, então é fácil dela voltar a ter esse reganho de peso. Outro motivo também do reganho de peso é que durante o tempo em que ela estava perdendo peso, ela não construiu hábitos alimentares saudáveis. Eu conheço algumas pessoas, gente, conheço de verdade, que simplesmente não mudaram seus hábitos. Elas começaram a emagrecer e, que legal, tô emagrecendo e tal. Só que elas continuaram comendo porcaria. E até fazia elas passar mal, porque quando a gente come besteira, tomando a tirzepatida, a gente passa mal, viu? Isso aí eu sei por experiência própria. Então a gente é obrigado a ter hábitos saudáveis. Só que como a pessoa só estava lá para perder 5 quilos, aí ela falou, tudo bem que eu passe mal, não tem problema. E ela não criou hábitos saudáveis de alimentação. Aí quando ela para de tomar o remédio, o que vai acontecer? Ela vai reganhar o peso, porque ela não criou hábitos saudáveis, ela vai continuar comendo errado e ela vai voltar a engordar. E outro motivo também da pessoa reganhar o peso é que quando a gente perde peso, a gente não perde somente gordura, a gente perde gordura e massa muscular. A tirzepatida faz isso, ela perde os dois, gordura e massa muscular. Vocês lembram naquele vídeo que eu fiz, eu vou deixar no card aqui, que eu comparo na balança de bioimpedância o meu metabolismo do antes e do depois. Meu metabolismo, ele caiu, porque é normal cair. Quando a gente emagrece, o metabolismo cai mesmo. Por exemplo, se você vê uma pessoa mais gorda, o metabolismo dela é mais alto do que uma pessoa mais magra. Ou seja, se ela comer bastante e essa daqui comer o mesmo tanto que ela, essa daqui vai engordar, certo? Porque o metabolismo é assim, o metabolismo é o mínimo que o corpo precisa para não engordar nem emagrecer. Então, cada pessoa tem o seu metabolismo. Uma pessoa mais gorda, ela tem um metabolismo mais alto, porque ela tem mais massa para se manter, ela tem mais peso para se manter. Então, ela precisa ter um metabolismo mais alto, ela precisa comer mais. Na verdade é essa, ela precisa comer mais. Quando ela diminui o peso, esse metabolismo diminui também. Ou seja, ela não vai poder continuar comendo aquilo que ela comia antes, senão ela vai engordar. Ela vai ter que comer menos. Só que quando a pessoa vai emagrecendo, vai chegar no momento que ela vai ter que comer muito pouco. Então, qual que é o segredo? É fazer o metabolismo subir. E o que faz o metabolismo subir? O músculo, gente. Só que quando a gente perde peso, a gente perde gordura e músculo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer de tudo para ter mais músculo. E como a gente faz para ter músculo? Fazendo musculação. Não tem outro caminho. Por exemplo, eu acabei de chegar da academia. Hoje é domingo, gente. Eu fui na academia e depois eu fui fazer um aeróbico. Por quê? Eu amo correr. Eu já falei isso em outros vídeos. Mas, quando eu comecei a usar a tirzepatida, eu percebi que eu precisava dar prioridade a ganhar massa muscular, a fazer musculação. Então, hoje eu faço o quê? Eu vou primeiro na academia, faço meu treino de força e depois, com a energia que ainda me sobra, eu vou e faço um aeróbico. No caso, eu faço a corrida no parque. Não faço na esteira, eu faço no parque. Porque se eu fizer primeiro o aeróbico, a primeira corrida, eu vou dar tudo de mim na corrida e não vai sobrar energia para eu fazer a musculação e eu vou acabar fazendo uma musculação meia boca. E não é o que eu quero. Eu quero ganhar massa muscular. Por quê? Porque quando eu ganhar massa muscular, gente, o músculo é tecido metabolicamente ativo. O que isso significa? Significa que mesmo em repouso, o seu músculo vai estar queimando energia, mesmo dormindo. Então é a melhor maneira de queimar a caloria é tendo músculo, porque você queima a caloria dormindo, gente. O aeróbico, você queima a caloria na hora que você está lá correndo, mas o músculo não, você queima a caloria dormindo.
Então, é a maneira mais inteligente da gente ganhar, da gente queimar caloria. É ter músculo. É você aumentar a sua taxa metabólica basal tendo músculos. É por isso, gente, que eu sempre falo aqui nesse canal da importância da gente fazer musculação para todo mundo, principalmente para gente que já tem mais de 40 anos, porque depois de uma certa idade, o nosso metabolismo, ele automaticamente ele já vai diminuindo. E quando você faz musculação, ele vai aumentando. Hoje eu estava na academia e aí tinha um senhor de mais de 80 anos. Ele estava lá bonitinho lá fazendo o exercício dele. E não era nada assim pesado, era um exercício assim só para manter os músculos dele. E você também não precisa fazer nada muito pesado. Se você não tem dinheiro, porque às vezes eu sei que, puxa vida, já tá tão difícil comprar o remédio, né? Já foi aquela batalha guardando dinheirinho lá para comprar o remédio, ainda vai ter que pagar uma academia, eu sei que não é fácil. Mas hoje você não precisa pagar uma academia, você consegue fazer ao ar livre, com o peso do seu corpo, se chama calistenia. Procura no YouTube, tem vários exercícios de calistenia que você usa o peso do seu próprio corpo para fazer, para ganhar músculo. E tem gente com cada corpo maravilhoso só fazendo exercícios de calistenia. Tem também aqueles aparelhos de terceira idade nos parques, tem parques que tem aquelas barras fixas, você pode ir fazendo, começar por ali. Então, assim, existem uma infinidade de opções para você. Tem um negócio também que a pessoa chama exercícios em casa, que a pessoa ela pega, por exemplo, um cabo de vassoura, coloca nas pontas um amaciante, sabe, desinfetante, essas coisas assim, e vai fazendo agachamento, vai fazendo os exercícios, improvisa com um saco de arroz, sabe, você não precisa gastar nada, você usa tudo que você tem dentro de casa, mas façam o treino de força, gente, é essencial. Aí tem gente que fala, mas eu não tenho tempo para fazer, que não sei o quê. Gente, eu também não tenho tempo. Quem que tem tempo, gente? Ninguém tem tempo. Mas, às vezes a gente perde tempo com coisas banais. Por exemplo, a gente pega o maldito celular e começa lá, tchum, 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 né? Shorts, Reels, né? E passa o tempo. Às vezes passa meia hora lá e você não fez nada de útil. Você só ficou lá rolando o feed. E por que você não aproveita esse tempo para fazer uma atividade física, fazer um treino de força em casa? Você não precisa nem ir na academia, gente. Você tá em casa já, você não gasta tempo. Ou acorda um pouquinho mais cedo, sabe? De manhã, você fazer atividade física é tão bom você já acordar o dia endorfinada, né? Porque não sei se você sabe, mas a atividade física ela libera endorfina, viu? E isso é excelente pra gente. Ainda mais para quem tava com sobrepeso ou quem tava obeso. Então, fazer exercícios assim vai liberar a endorfina. Quando você começar a tomar o remédio e começar a emagrecer, você vai ficar mais animada e aí você vai fazer atividade física, vai ficar mais animada ainda. E gente, isso daí tem que levar para a vida. São hábitos que você deve levar para sua vida, tanto hábitos alimentares saudáveis quanto hábitos de atividade física. É por isso que eu sempre bato nessa tecla nesse meu canal. Meu canal não é para falar que você tem que tomar o remédio para emagrecer. O remédio ele só vai te ajudar, ele só vai te dar uma forcinha. Mas o que vai fazer você emagrecer mesmo é você. E vai manter você magra. É você, é a sua mudança aqui ó, na cabeça. Criar bons hábitos alimentares e atividade física. Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. E se você tem um amigo ou uma amiga, assim como eu também tenho, que não está fazendo isso, já encaminha esse vídeo para ele ou para ela, para ver se ela acorda e começa a fazer atividade física e mudar seus hábitos alimentares. Por quê? Porque a gente não quer que o nosso dinheirinho seja perdido, nosso santo dinheirinho que a gente lutou tanto para conseguir, para comprar aquele remédio, para que ele não seja perdido depois que a gente parar com o tratamento, que a gente acabar o tratamento. A gente quer se manter magra pro resto da vida, tá bom? E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver hábitos saudáveis de alimentação e atividade física. Bom, essa era a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!